O fato da gente ter o indiciamento do Bolsonaro, né, ter que lidar com uma tentativa de golpe, isso coloca o governo numa situação que ela é muito delicada, porque não dá para, digamos assim, se você traz isso para a agenda e falar sobre golpe excessivamente para dentro da agenda, você não tem governo, você tem só uma coisa que é em relação ao próprio Bolsonaro, em relação ao golpe. Por outro lado, essa questão está posta. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para a PL da anistia, eu não realmente nunca fiquei com a sensação de que mesmo com o indiciamento, etc., isso iria diminuir as chances da PL da anistia. Eu acho que a PL da anistia é uma coisa que ela independe, inclusive, do resultado do indiciamento, do resultado de um eventual julgamento no Supremo, etc., que é basicamente isso também usado como moeda política, né? Então, ou seja, a gente tem uma situação no Brasil que é uma situação muito complexa, que a gente não conseguiu lidar com esse legado golpista, né? E que é de uma gravidade enorme, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista das possíveis consequências. Por outro lado, o que a gente tem hoje é já um aceno em que começa a cair popularidade, você já tem vários acenos de partidos que têm essa relação ambígua, que está na base do governo, mas diz que não está, etc., dizendo não estaremos com Lula em 2026 e vamos apoiar a PL da anistia. Então eu acho que tem ali uma tentativa de equilibrar pratos e às vezes respostas que são, digamos, pouco adequadas para os questionamentos específicos, né, que vão colocando mais complicação nas coisas. Então, eu acho que está muito difícil equilibrar essa balança. E, por outro lado, Lula tem uma marca política que é basicamente a questão, por exemplo, do Bolsa Família, uma identidade relacionada a políticas públicas, a entregas. E isso não está tendo, a população não vê dessa maneira mais, né? Então, acho que isso dificulta muito, porque se o Lula tivesse questões institucionais para resolver, e são muitas, inclusive com relação à questão do orçamento, etc., mas tivesse um amplo apoio da população, ele teria uma força política para barganhar. E ele, enfim, não tem mais esse apoio que tinha antes. Mas aí isso justifica manter o discurso, que ele tem mantido um discurso permanentemente falando de novo de golpe, são 2 anos aí falando de golpe, falando de Bolsonaro. Eu falo isso porque é isso, cadê o papel moderador de quem assumiu, no final das contas, né? Qual deveria ser a postura dele nesse momento? E em relação à Bolsa Família, só uma observação em relação à questão até das pesquisas, porque o que fica muito claro, inclusive nas pesquisas lá de governo, é de que o Bolsa Família já está muito claro para a população de que é um programa que independe de quem vai estar no poder. Ele é um programa de Estado, acabou. Então, essa bandeira Lula já não tem mais. De fato, e não atualizou essa bandeira, esse é meu ponto, porque Lula era reconhecido como Bolsa Família e havia uma expectativa de que se tivesse um outro programa e uma outra marca, e essa marca ela não se consolidou. Eu diria assim, se você fizesse essa pergunta, se fosse múltipla escolha, eu ia falar que não. Colocar não. Ia torcer para ser dissertativa, porque eu ia dar uma enrolada e ficar no meio do tempo. Mas múltipla escolha, eu diria não. Não está contribuindo para que a gente tenha um quadro mais moderado. Mas eu acho que aqui precisa dizer assim, qual que é a régua para essa avaliação. Eu diria assim, quando o Lula chegou no seu 3º mandato, ele tinha, me parece, 2 tarefas bastante relevantes nesse contexto muito complexo. A primeira, a parte econômica, enfim, ele assume num cenário muito delicado do ponto de vista econômico e da construção das políticas sociais, uma boa parte delas revertidas de maneira muito brusca no mandato do Bolsonaro. Então tinha que fazer, reconstruir, as bases para crescimento. E a segunda era, de alguma maneira, obviamente tem os limites para fazer isso, fazer com que o seu mandato contribuísse para que o adversário do PT em 2026, um adversário competitivo do PT em 2026, fosse uma força política democrática, qualquer que seja ela, né? Porque é aquele ponto, né? São os atores que fazem a regra. Então, se tem uma parte dessa elite que escolhe não validar a eleição, o jogo vira nesses termos. Então, o 3º mandato Lula deveria, vamos ver o que ainda vai acontecer, mas não entregar um legado que você olha no cardápio de opções para o eleitor e consegue enxergar alguma força política que de fato tenha compromisso com o jogo democrático. E o seu mandato era, em tese, onde ele conseguiria, entre aspas, ajudar
nesse processo, né? Fazer um governo que, de alguma maneira, aquele eleitor que escolheu Simone Tebet, que escolheu já forças que não eram, digamos, da polarização, se sentisse minimamente representados para, aos poucos, esse antipetismo, que é um antipetismo, uma boa parte dele não democrático, para esse antipetismo democrático ter a chance de fazer o segundo turno provável nas eleições de 2026, em que a gente não questione regra eleitoral, que a gente não questione legitimidade das urnas e outras regras básicas. Eu acho que, por hora, a gente não vê, pelo menos eu, né, não vejo um mandato Lula dando espaço em termos de políticas, lideranças alternativas para que a oposição ao petismo em 26, aquela que é mais competitiva, que esteja no campo das forças democráticas.